Casa pequena não pode errar, e esse tipo de erro aparece em projeto o tempo inteiro. Hoje eu vou dar continuidade na série e vou fazer um raio-x de uma casa pequena mal planejada, e vou te mostrar que decisões erradas podem fazer o espaço parecer menor do que o que ele já é. Eu sou o Vitor França, sou arquiteto e aqui no Arquiponto eu falo sobre arquitetura e construção do jeito que acontece na vida real. Em casa pequena, erro de projeto custa o dobro, então vamos à tela onde eu começo a fazer análise de um ambiente mal planejado. Vamos lá. Esse é o ambiente que eu irei trabalhar. Essa é a planta que eu escolhi desenvolver aqui junto com a IA, assim como os outros vídeos eu fiz por inteligência artificial. E como eu utilizei desse recurso, queria atentar um detalhe. Vocês vão notar muitos pequenos erros de acabamento. Por exemplo, olha o cooktop como saiu estranho, olha essa torre quente, olha essa despensa aqui como ficou, ou o sanitário aqui como ficou um pouco esquisito. É, esses pequenos detalhezinhos da renderização, esses bugzinhos de imagem, eles não vão interferir no ponto que aqui nos pontos que aqui no vídeo eu irei mostrar, tá certo? Então vocês podem ignorar esses detalhes aí, que a seguir eu vou começar a passar as questões do vídeo. Agora, antes disso, gostaria só de apresentar de fato quais os ambientes dessa planta, dessa casa, tá certo? A gente tem um hall de entrada aqui, certo? Um pequeno jardinzinho aqui, uma cozinha, um banheiro social, despensa aqui em cima, uma grande sala de estar e TV, uma varanda aqui no canto, um pequeno hall que dá acesso a um segundo banheiro, esse aqui é um dutozinho, deve ser um shaft, um quarto aqui abaixo e uma segunda varanda, tá bom? A partir de então eu vou começar a mostrar os pontos do vídeo. Ponto número 1. Circulação mal resolvida. Falando da circulação desse ambiente, vamos ver como é que se comporta, como é que uma pessoa poderia entrar e acessar os cômodos. O acesso acontece por aqui, essa é a porta de entrada. Ao acessar já é necessário fazer uma curva e vir para cá. Acessa aqui direto e temos um caminho onde a gente pode ir até um que seria um banheiro, certo? Podemos seguir para cá para a despensa ou podemos contornar aqui por esse canto da mesa e acessarmos a sala. Na sala a gente pode seguir próximo à TV e chegando aqui na varanda, nós podemos passar por esse canto aqui entre as almofadas e o móvelzinho, o rackzinho ali de mesa, e chegar aqui também na parte dos outros sofás. Assim como a gente pode vir para esse hall íntimo, acessando o banheiro, ou podemos acessar aqui o quarto, tá certo? E aí o que é que acontece? Porque eu estou falando de circulação mal resolvida. Primeiro, portas. Portas podem acabar sendo conflitadas, por exemplo, essa porta aqui, se ela não for de correr, ela não funciona. Se ela fosse uma porta de abrir, ela já conflita aqui. Na própria entrada, você já precisa fazer, deixa eu botar outra cor aqui, você já precisa fazer curvas, tá certo? Ó, já precisa fazer essas curvas, isso não é legal, poderia ser reta, esse banheiro poderia estar um pouco mais para a esquerda e deixar essa parede aqui, ó, reta, tá certo? Mas não foi feito. Um banheiro aqui, ó, de acesso direto à mesa de jantar. Isso não é legal. E detalhe, uma pessoa que está aqui, que às vezes não quer ir nesse banheiro, ou esse banheiro está ocupado, ela precisa circular bastante até chegar nesse banheiro, tá certo? Para chegar nessa varanda social aqui, tem que cruzar todo esse espaço, tá vendo? E se já temos um banheiro social, esse aqui talvez não tenha necessidade de ter esse hall íntimo para entrar separado. Talvez ele pudesse ser agregado a esse quarto, transformando esse quarto em uma suíte. Porque aqui, se a pessoa está no quarto e decide ir ao banheiro, por exemplo, tomar um banho, ao sair do banho, quando a pessoa chegar nesse ponto aqui, caso tenham pessoas na sala, essas pessoas poderão ter visão de uma pessoa de toalha, entendeu? Poderão estar vendo essa saída do banheiro aqui, sendo que esse banheiro acaba sendo bem mais íntimo do que esse outro. Então, talvez ele pudesse ser integrado ao ambiente do quarto, tá bom? E outra coisa também da circulação é o cuidado com o layout. Vamos lá, deixa eu voltar aqui mais algumas setas. Vamos falar da disposição do layout, já que aqui já tem layout. Ó, a gente tem um layout aqui
que reduz a passagem, tá certo? Essa cadeira, quando estiver puxada, reduz a passagem. Essas almofadas aqui complicam a passagem. O sofá aqui pega um canto da porta, complica a passagem. A depender de como essa porta abra, muito provavelmente ela abre para cá, trava um pouco do que tem aqui nesse canto. E acho que por hora é isso para comentar. Mas vejam que, caso não exista um cuidado com a forma como você dispõe os itens dentro da casa, como você planeja, pode acontecer de o seu layout começar a atrapalhar. Por exemplo, essa cama nesse formato aqui, ó. Eu não tenho tanta noção de escala, mas tanta noção de escala de acordo com essa foto, mas isso aqui, acredito eu, que não tem uma largura legal, tá certo? Então, se não tiver cuidado, às vezes você faz uma planta acreditando que vai ter uma boa divisão dos ambientes, só que quando você passa a inserir o layout dentro dela, o seu layout acaba infligindo no uso, na usabilidade dos ambientes, acaba prejudicando a circulação. Ponto número 2, ambientes mal dimensionados. Para falar desses ambientes mal dimensionados, eu gostaria de mostrar que esse hall de entrada ele tem um tamanho considerável, sendo que esse quarto, que é o que poderia ser um dos ambientes principais, está sofrendo um pouco aqui com a largura. A despensa ficou numa situação talvez um pouco complicada. E enquanto isso aqui acontece, nós temos uma varandazinha aqui, que talvez não teria necessidade. Essa aqui é questionável, tem que ver, claro, a situação para ver se realmente vai ser necessária. Só que o que grita mesmo aqui é o tamanho da sala. Olha o tamanho da sala. Será que ela precisaria ser desse tamanho inteiro? Talvez não. Esse hall íntimo aqui, como eu já mencionei anteriormente, talvez se o banheiro fosse integrado ao quarto, isso aqui já seria ganho. Então, uma questão aí é você entender quais ambientes precisam ser realmente grandes e quais ambientes podem ser pequenos. Ponto número 3, falta de hierarquia de espaços. Esse terceiro ponto de falta de hierarquia dos espaços está diretamente ligado ao segundo ponto, que é dos ambientes mal planejados. Essa casa, imagina aqui uma linha imaginária que divide ela, tá certo? E que aqui essa linha quebra aqui, forma um L invertido, tá certo? É como se essa casa ela tivesse dois setores, um setor social e um setor íntimo. O setor social é esse que está aqui, ó, nessa região, tá certo? Essa parte aqui de cima. E o setor íntimo é essa parte aqui de baixo, tá bem? E veja só o que aconteceu. Nessa situação aqui é como se todo ambiente tentasse ser importante. Todo ambiente quisesse gritar que tipo assim, ó, eu necessito do espaço. E aí o que é que aconteceu? Esse hall de entrada aqui fica em uma condição avantajada, uma condição privilegiada, enquanto esse quarto aqui, na parte íntima, fica em uma situação de aperto. E aí eu pergunto, será que necessitaria dessa atenção toda nesse hall de entrada para deixar o quarto dessa forma? Será que o quarto não poderia ter um pouco mais de largura? Aquele lance também de botar um hall íntimo para entrar no banheiro, ao invés de acoplar aqui e ganhar um espaço desse hall para o quarto. Isso é uma coisa que, tipo assim, faz com que a parte íntima, a parte do quarto, sofra. E talvez isso não seja algo tão interessante. Então, por isso, é necessário colocar na ponta do lápis o que vai ser importante para cada situação. Detalhe, é válido fazer uma observação aqui que é o seguinte: cada cliente vai ter uma vivência diferente. Talvez isso seja uma situação de uma pessoa que dá muito mais atenção ao público externo do que a si. Só que isso é algo que, assim, não é tão legal e é sempre necessário você considerar quem de fato vai utilizar o ambiente no dia a dia. Porque nesse caso aqui está muito mais preocupado com a parte externa, com quem vai chegar na casa. Olha o tamanho da sala, como vai ser bom receber as visitas. Olha a questão da cozinha. Agora o quarto não está tão legal assim. Então, assim, é necessário sim ver o uso de quem vai utilizar daquele ambiente, porque é quem de fato sabe da sua própria vivência que vai determinar como é que tem que ser essas coisas, mas junto com essa pessoa é necessário que seja revisto
o que vai ser prioridade. Porque se não tiver cuidado, começa, eu quero meus ambientes todos grandes. E aí começa a deixar tudo grande e de repente algum não vai conseguir ficar grande, ou algum vai ficar em um tamanho que acredite ser grande, só que quando você começa a comparar os usos, talvez você pudesse deixar aquele ambiente um pouco maior, enquanto outros poderiam ficar um pouco menor. Ponto número 4, decisões estéticas acima do uso. Para falar sobre isso, eu vou começar falando sobre a quantidade excessiva de paredes, que por muitas vezes a gente precisa fazer uma análise se realmente vai ser preciso levantar tanta parede assim, ó. Essa parede aqui, talvez ela não precisasse ser tão grande ou sequer nem existir. Poderia deixar os ambientes integrados. Essa daqui também, essa divisória. Isso aqui poderia estar reto até aqui, fechando o ambiente aqui. Então, talvez isso pudesse sumir, tá certo? Tem que rever qual a necessidade dessa parede daqui também, porque ela também talvez pudesse sumir. Então, assim, é sempre necessário pensar no uso, não somente na parte estética. Ah, essa parede é legal porque com ela eu vou conseguir encostar tal coisa. Essa parede é legal porque com ela eu vou conseguir adicionar um quadro, vou fazer uma decoração bacana. Só que é preciso também pensar no uso. Será que você vai precisar de tanta parede no seu cômodo, nos seus ambientes? E principalmente quando é uma situação dessa de uma casa pequena, onde você, quando sai colocando parede em todos os locais, você acaba enclausurando mais os ambientes e vai dando mais essa sensação de que as coisas são pequenas. Quando você deixa o mínimo de paredes possíveis, você acaba integrando os ambientes e vai dar a sensação que tudo seria bem maior. Imagina que agora que a gente não tivesse essas paredes aí e que a gente pudesse trabalhar com um retângulo aqui, ó, grandão, certo? Sem tanta divisão. Talvez o cenário já fosse ficar bem melhor, tá certo? E aí tem que ver também os pequenos recortes desnecessários, as coisinhas que não precisam. Vou enfatizar mais uma vez. Olha isso aqui, ó, isso aqui não precisa, certo? Então é necessário ter cuidado com isso porque vai ter muita coisa que vai ser muito bonita no papel, muito bonita assim na planta, na representação que vocês ganharam. Só que às vezes quando parte para uso não fica tão legal assim. E uma situação que é válido pontuar é o cuidado que vai ser necessário ter hoje em dia com as ferramentas de IA. Vejam que aqui eu consegui desenvolver um prompt e consegui produzir essa imagem. E quando você olha assim no primeiro momento, eita, tem uma planta. Ficou bem legal. Só que é necessário ter esse olhar um pouco mais afiado para conseguir identificar, porque senão vocês vão receber representações que são muito bonitas, mas que quando parte para a prática não funciona. Então não é porque vocês conseguiram, eu consegui uma planta na medida certinha da minha casa, eu vou encaixar. Calma, cuidado, porque senão você vai representar um negócio que está muito bonito, mas que quando for para o dia a dia não vai ser bem utilizado, vai dar dor de cabeça. Então, cautela também com essas situações de conseguir plantas em qualquer canto. Casa pequena não exige 1000 soluções, exigem boas decisões, e isso acontece no projeto, que é uma fase que antecede a obra. E isso conversa diretamente com tudo que eu tenho falado aqui no Arquiponto. Errar antes é barato, errar depois é caro. Ou seja, fazer com que as decisões sejam tomadas previamente é o caminho mais em conta que você vai ter para economizar na obra. Porque se deixa para depois, o erro vai custar muito caro. E se você ainda não viu, assista os raios-x que eu fiz de uma cozinha e de um banheiro mal planejados. Vou continuar produzindo análises do tipo aqui no canal. E se você gostou do conteúdo, peço que se inscreva, curta e deixe seu comentário. Vou ficando por aqui e até uma próxima.